Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos no capítulo 8. Esse capítulo chama-se A Escravização do Pensamento. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 833. A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, que, inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas. Pelo pensamento, nós nos libertamos ou escravizamos. Nós temos dito muitas vezes, né? O pensamento é tudo. Nós somos o que pensamos. Então, muito cuidado com o que pensamos. O homem não tem sabido usar o pensamento. Somente agora se está inteirando das suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa, que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam a sua individualidade, a essência mesmo de que é feito, com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Unicamente agora, o ser humano se está percebendo de que tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento, acostumando-o a transmitir apenas entre as baixas esferas, que vão dos instintos às paixões que o avassalam, que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominado. Então, nós podemos concluir que nós temos esses pensamentos difíceis desde muitos séculos e até milênios, né? Por isso a nossa dificuldade em sair deles. Mas vamos continuar aqui. Somente com o desenrolar dos evos é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito, recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituado a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos, distorceu por quase 2 milênios a mensagem clarificadora do Evangelho. Lentamente, a duras penas, as criaturas estão descobrindo as ilimitadas potencialidades que têm em si mesmas. Aos poucos estão se dando conta de que cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento, e que possui como atributo a eternidade. É isso que nós não podemos esquecer, né? Somos espíritos eternos e nós vamos ter que melhorar cedo ou tarde, né? Porque Jesus mesmo disse: Pai, não perderei nenhuma de tuas ovelhas. Então, acho que chegou o momento, né, que a humanidade está passando, de ter isso em mente e começar a se modificar realmente. A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para a verdade. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento, jugulado ao peso imensurável da servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser, a qual até agora a grande maioria preferiu ignorar.
As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. É o voo do pensamento, de súbito, detido, prisioneiro. Mesmo o homem moderno que se orgulha das suas conquistas arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo não só de si mesmo, como também de outros homens de situação e até, principalmente isto, de coisas materiais, gabando-se inclusive dessas preferências, completamente ignorantes das verdadeiras metas da vida e dos reais valores. Jactando-se de viver no século XX, quando o avanço do conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem ainda tornou-se escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina. Escravo de tudo quanto, negando a Deus, se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão, o seu auto-enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer as coisas, né? Podemos, desde que com parcimônia. Nós não podemos ficar escravo das coisas, né? Tem a frase de Paulo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, devemos dosar todas as coisas. Por quê? Nós precisamos de dinheiro para viver, precisamos do materialismo, né? Mas não podemos nos tornar escravos desse materialismo. E assim vai. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores, 1000 formas de escravidão e uma só forma de libertação. Jesus, eu sou a porta, disse ele. A verdade vos fará livres. É bem isso mesmo, né? E aí nós terminamos o capítulo 8 e vamos iniciar o capítulo 9. O processo obsessivo. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Isso é do livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. Aliás, eu sempre recomendo, né? Se alguém quiser entender bastante de obsessão e de mediunidade, leia os livros do Manuel Filomeno de Miranda. São muito interessantes. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Esse é um exemplo fantástico. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas.
Ou seja, quando a gente começar a ter um pensamento contínuo, sempre aquele mesmo pensamento, que não é do nosso dia a dia, comecem a desconfiar disso, tá? É uma forma do perseguidor agir. Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por como se fosse uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. É claro, a gente tem que lembrar, né, que existe sempre o débito daquele que está recebendo o perseguidor. É por isso que isso acontece. Se todos nós não tivéssemos erros nenhum, Deus não permitiria isso. Mas continuando. Há mais, pois, uma afinização da aura de ambos, uma identificação cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, possibilitando a sintonia inicial que, por carência de méritos morais do paciente e por sua invigilância, torna-se em obsessão. A princípio, é uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Tendo a liberdade de escolha para refugar ou aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar, porque ela tem o senso de culpa, mesmo que ela não consiga entender isso. Torna-se passiva por trazer nos refolhos da consciência a sensação da culpa, ou, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental de que se está instalando. Esse conúbio mental aqui são nos casos em que o obsessor não é um inimigo da pessoa, mas eles se comprazem na mesma situação. Por exemplo, num caso em que ambos gostam de cigarro ou drogas. O desencarnado, para poder se ficar com essa sensação da droga, ele precisa procurar um drogado aqui, encarnado, para absorver aquelas substâncias do encarnado. Isso é o conúbio mental. O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação da sua vontade subjugarão o seu devedor. É uma guerra sem quartel, que não tem hora nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Aquele que está sendo perseguido pode, aparentemente, apresentar-se indefeso, mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece, sempre a prece, e o amparo das hostes de luz que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço dos seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai lhe oferece. Ou seja, a prece, nós temos muitos recursos, livros da doutrina, nós temos filmes da doutrina espírita, filmes e novelas que falam sobre o espiritismo. Então, tem muitos recursos, para afastar esses espíritos mais difíceis. Afastando-se propositadamente da luz, deixará-se envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vítima se resolva a sair, finalmente para a claridade de uma nova vida.
André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-se de cerco temporário organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando até ao estado de prostração total. Desta forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar a sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Portanto, é preciso quebrar isso, tá? Como? Prece. Muita prece. Boas leituras. Essa comunhão mental é estreita, e ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos desviados dos retos caminhos preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esses comportamento as suas próprias companhias espirituais. Bem, aqui nós terminamos o capítulo 9. Eu espero que tenha sido muito útil a vocês. Muito obrigado.